Tá gravando. Agora tá gravando. Boa noite a todos, então. Quero agradecer inicialmente, né, a parceria de sempre do professor Robson, né, no desenvolvimento desse projeto, Bate-Papo Criminal. Agradecer especialmente também a professora Cláudia, né, que é a nossa coordenadora da extensão, que está possibilitando que esse projeto dê seguimento, né. Agradeço a todos os presentes, os alunos, ex-alunos, que vêm nos acompanhando e prestigiando, né, nossas atividades. Agradeço também, né, a parceria de sempre, né, e a contribuição que o professor Yuri Félix vai dar na nossa noite de hoje, tá? E eu vou brevemente apresentar, né, o currículo do professor Yuri. O professor Yuri é doutor e mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele foi aprovado em ambas as seleções em primeiro lugar. Ele é pós-graduado em Direito Penal e Econômico pela Universidade de Coimbra, vinculado ao IBCCRIM, pós-graduado em Ciências Penais pela Anhanguera Educacional, graduado em Direito pela Faculdade de São Bernardo do Campo. O Yuri é diretor tesoureiro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e presidente da Comissão de Seminário Internacional do IBCCRIM. Ele também é advogado criminalista, professor de Direito Penal, Processo Penal e Prática Penal. Ele é escritor, autor de livros e artigos científicos, né? E, acima de tudo, é um grande amigo, né? Foi meu colega de mestrado e está sempre aí, já esteve na casa conosco e está voltando, né? Fique sempre muito bem à vontade, Yuri, a casa é tua, né? Só vou passar a palavra para o Robson tecer algumas considerações e depois a gente já inicia a palestra. Professor Robson, por favor. Obrigado, Bruno. Então, mais uma vez, agradecendo a presença de todos os nossos alunos, né, que estão aqui participando conosco. Eu já disse por mais de uma ocasião que esse bate-papo criminal, ele tem sido... está acontecendo porque os nossos alunos aderiram muito a essa proposta, então fica aqui o meu agradecimento. E ouvindo aqui o currículo do professor Yuri, faltou só dizer, Bruno, que ele é uma verdadeira celebridade das ciências criminais, né? Então, tem feito júri no Brasil todo, então não tem canto do Brasil que ele não é conhecido pelas suas, né, pelo seu excelente trabalho e pela sua pesquisa séria, que o conduz hoje como uma dos responsáveis aí pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Então, Yuri, sinta-se abraçado e da mesma forma que o Bruno registrou, fica aqui o meu agradecimento a você por estar aqui, sempre conversando com os alunos, sem barreiras, né, diríamos assim, sempre com muita disposição, e então, isso é muito bacana, tá? Então, isso engrandece você, não como profissional, mas como pessoa. Então, sinta-se abraçado e, mais uma vez, muito obrigado. Então, obrigado, professor Robson. Só para lembrar vocês, o professor Yuri está lançando, né, 2 livros, né, e que nós faremos o sorteio também, né, para quem está nos prestigiando. O primeiro livro ele está mostrando ali sobre o Tribunal do Júri, né, que é escrito em coautoria com o Juliano, né, Lionel, e também ele está publicando uma obra coletiva a respeito do pacote anticrime, organizada, né, junto com o coordenador estadual do IBCCRIM aqui no Rio Grande do Sul, professor Rodrigo Camargo, né? Então, haverá, né, um sorteio a respeito, aquela obra ali que ele está mostrando, pacote anticrime. Então, haverá um sorteio do livro, tá, para os participantes. O sorteio será realizado via Instagram. Os requisitos para o sorteio é tirar uma fotinho ao longo da palestra, postar no Stories do Instagram, seguir os professores Yuri, Robson e Bruno e marcar os professores na publicação. A partir da marcação, a gente vai fazer um levantamento e vai fazer o sorteio e o encaminhamento da obra devidamente autografada pelo Yuri. Tá? Eu passo aqui depois no chat os arrobas, Nicole, tá bom? Então, professor Yuri, passo de imediato a palavra para ti. Muito obrigado pela participação de sempre. Meus amigos, boa noite. Bruno, você me ouve bem?
Maravilha. Robson também. Porque eu tenho perguntado pelo seguinte, como se não bastasse a pandemia e tudo que estamos vivendo, o meu notebook deu um problema, então ele está na manutenção, e aí no fim das contas eu acabo fazendo tudo, eu me sinto como o Tom Hanks naquele filme O Náufrago, em que eu tenho uma bola chamada Wilson, e o Wilson, no caso, é o meu celular, que é a única coisa que eu tenho agora, é uma coisa de louco. Para advogar, então, tá uma beleza. Você imagina como é que tá a minha vida, e eu espero que esse notebook volte aí da manutenção na próxima semana e que eu consiga voltar à minha dignidade, restabelecer a minha dignidade digital. Quero agradecer a você, Bruno, que é um parceiro de longa data, é um amigo, um pesquisador aí que cada dia que passa vem se aperfeiçoando na criminologia, nos temas atrelados ao autoritarismo das ciências criminais, do processo penal, do direito penal. Tem se aperfeiçoado com profundidade, com verticalidade na criminologia, nos saberes criminológicos aí do século XXI. E isso é fundamental para nós conseguirmos compreender a complexidade daquilo que vivemos nos dias atuais. Quero cumprimentar também o professor Robson. É uma pena que estamos distantes, né? Eu já estive com vocês numa outra oportunidade que foi em Canela, né, Bruno? Foi em Canela que eu estive com o Robson, né? Com o Robson foi em Canela, salvo engano. E cumprimento também o professor Robson, que sempre nos encontramos aí nos espaços de debate das ciências criminais. Os elogios que foram dirigidos são mais pela amizade, pela parceria, do que por qualquer outro motivo. Então, vou tentar aqui fazer um diálogo com os amigos, com os alunos, e o tema que nós definimos para discutir no dia de hoje é o tema desse chamado pacote anticrime, desta lei anticrime, desta lei que saiu no final do ano passado. E eu costumo dizer o seguinte, Robson, Bruno e todos e todas que me ouvem aqui no dia de hoje. Nós do processo penal, nós somos como aquele noivo ou aquela noiva, Bruno, que a gente fica achando que esse ano vai sair o casamento. O casamento seria uma reforma integral do Código de Processo Penal à luz da Constituição de 1988. E a gente acredita que esse casamento vai sair. Aí veio a Constituição, o momento em que o nosso namoro com a democracia entrou no ápice, no clímax da nossa relação, nós processualistas com a Constituição, e naquele momento, em outubro de 1988, foi um momento lindo, foi um sonho de uma noite de verão, com todos nós que gostamos e temos muito apreço pela democracia. E aí nós pensamos, agora vai sair esse casamento, porque nós temos um Código de Processo Penal e um Código Penal da década de 40. E nisso, nós ficamos pensando, nós estamos já num noivado longo, né, professor Robson, que vem desde 1941 até 88, é um noivado assim que longo, né? E muita coisa aconteceu no decorrer desse caminho. Tivemos constituições, tivemos uma Constituição de 67 com a emenda de 69 dos militares, tivemos AI-5, tivemos aí uma ditadura civil, empresarial e militar que durou 20, 21 anos. Enfim, aqui eu posso falar isso tranquilamente, porque o Bruno é especialista em autoritarismo, então ele consegue me dar um fundamento devido para afirmar que o que aconteceu foi uma ditadura, porque isso também muitos duvidam nos dias atuais, mas assim, caso alguém tenha dúvida, podem consultar o Bruno, que com certeza ele vai indicar pelo menos 25 bibliografias para demonstrar que o que ocorreu foi uma ditadura, de certo modo civil, empresarial e militar. E nisso o nosso noivado ele caminhou. E fomos andando, e quando chegou no comecinho do século XXI,
Lá para 2002, 2003, 2004, as comissões de reforma do Código de Processo Penal, e chegamos em 2007, 2008, e nós pensamos, agora esse casamento vai sair e nós seremos felizes para sempre com a Constituição, com um Código de Processo Penal integralmente reformado. E aí, Robson, não saiu o casamento. O que saiu foi a Lei 11.689 e a Lei 11.719. Que aperfeiçoou bastante inúmeros pontos, até mesmo do Tribunal do Júri, com relação à chamada cross-examination, que é a forma com que a audiência ela é feita, com relação ao fato do último ato do processo ser o interrogatório do réu, pois aqueles que são jovens há mais tempo, isso eu digo para o Bruno, porque o Bruno é mais velho do que eu, obviamente, eles vão se recordar que o primeiro ato do processo era o interrogatório do réu, diferente de hoje, que é o último ato do processo. Então nós tivemos momentos que foram bonitos, foi uma lua de mel sem sair o casamento. E nós ficamos felizes, mas o casamento não saiu. E aí a coisa foi avançando e a gente pensou, nossa, agora o casamento vai sair. E aí nós chegamos em 2011, na 12.403, que é a lei de cautelares. E aí veio aquela coisa maravilhosa do artigo 319 de cautelares alternativas à prisão, pois antigamente havia um binômio. Ou o indivíduo ficava solto, completamente solto, ou ele ficava preso, completamente preso. E nós pensávamos, será que a regra ou prende tudo ou solta tudo? Será que tem que ser assim, ou 8 ou 800? E outra coisa, Robson, Bruno, caso... Porque eu falo uma língua chamada paulistês, né? Diferente do gauchês. Então, caso eu fale alguma coisa que vocês não entendem, vocês me interrompam, porque eu tento fazer a tradução simultânea, porque no período do meu mestrado e doutorado eu fiz um curso intensivo com meu colega Bruno e outros, com o dicionário gauchês. Então, muitas palavras eu consigo traduzir, porque eu via que muitas vezes as pessoas não me entendiam. Mas nós pensamos, agora o casamento vai sair, não saiu. O que saiu foi a 12.403 em 2011, alterando as medidas cautelares. E o casamento não saiu. E aí pensamos, nossa, mas o relacionamento vai melhorar, porque agora com as cautelares alternativas à prisão, nós diminuiremos a quantidade de pessoas encarceradas no nosso país. E aí nós chegamos à conclusão que aquele final de semana que a gente brigou na relação e que a relação ia melhorar, chegou na segunda-feira, estava a mesma coisa, estava ainda pior, porque não melhorou a relação. Nós não conseguimos fazer a DR adequada, discutir essa relação, processualistas e Constituição, porque não avançou. O que aconteceu foi que mais e mais pessoas foram encarceradas. E nisso tivemos várias idas e vindas, até na própria jurisprudência. Tivemos o julgamento do HC 82959 de São Paulo, que declarou inconstitucional por 6-5, por maioria de votos do Supremo Tribunal Federal, 6-5, o regime integralmente fechado, trazido na Lei 8072, que é a Lei dos Crimes Hediondos. E a coisa foi avançando, e foi indo, e foi indo. E, enfim, nós pensamos, agora o casamento vai sair. E chegamos numa noite de Natal maravilhosa, em que todos nós estávamos prontos para uma ceia, todos já levemente embriagados, inclusive, quando somos surpreendidos com a edição da Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que é a chamada Lei Anticrime, o pacote anticrime. E nesse sentido, o Bruno, Robson e meus amigos, como disse o Barão de Itararé, da onde menos se espera é que nada surge. E é mais ou menos isso, e nós precisamos fazer um resgate muito rápido, uma arqueologia muito rápida da lei anticrime, do pacote anticrime. Se nós pensarmos em termos históricos aí, de uma breve história, lógico, nós conseguiremos visualizar que o embrião desta lei anticrime é o então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e não confunda os Alexandres, porque tem o Alexandre Moraes da Rosa, nosso amigo, parceiro, tem um livro com ele, professor querido, e tem o ministro Alexandre de Moraes, que muitos
estagiários que trabalham com a gente fazem referência a ele como se fosse o Darth Vader, né? Falam que não, e aí faz essa piada os queridos amigos estagiários. Mas, e outros falam também que ele é o Lex Luthor. Mas, enfim, aí depende de como você olha o personagem. Mas, brincadeiras à parte, o então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, ele propõe uma série de mudanças, de alterações do Código Penal, do Código de Processo Penal, de leis penais especiais. E aí nós nos deparamos com uma série de mudanças que, de certa maneira, surpreendem a comunidade jurídica. Uma supressão demasiada do instituto do habeas corpus, das possibilidades de impetração do remédio constitucional habeas corpus, uma flexibilização de nulidades, a admissão da prova ilícita desde que produzida de boa-fé, ou seja, inúmeras mudanças, inúmeras propostas que surpreendem a comunidade jurídica. Nisso, Alexandre de Moraes, então ministro da Justiça, no governo Temer, vai ao Supremo Tribunal Federal, e aí idas e vindas, toda aquela questão, toda aquela reviravolta que envolveu, e que sempre envolve, né, os pleitos eleitorais do nosso país, e nós tivemos a vitória de um candidato que defendia uma pauta de recrudescimento punitivo, de ampliação do espectro de incidência do direito penal, de mudança das leis penais, de endurecimento de penas, uma pauta que muitos daqueles que olham para a Constituição e para os direitos fundamentais, para os direitos humanos, discordam com veemência desta pauta. Ocorre que quis a vontade do voto que este fosse o candidato vencedor. E já no processo eleitoral, ele dizia que aquele que seria o seu ministro da Justiça seria o então juiz federal. O então juiz federal, que, como diz Marcelo Adnet, Sérgio Moro. O então Sérgio Moro. E nisso ele ganha a eleição e cumpre com a sua promessa e nomeia e convida o juiz federal, Sérgio Moro, para ser o ministro da Justiça. E nessa perspectiva, o então juiz federal, agora ministro da Justiça, também advoga, defende uma pauta de ampliação do espectro punitivo, de ampliação das leis penais, do Código Penal e alteração do Código de Processo Penal. E nisso nós temos um resgate daquilo que foi proposto anteriormente pelo então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. E começam as discussões. A discussão ela é travada durante meses e meses, travada internamente no âmbito do Ministério da Justiça, mas não discutida com a academia e com os professores, com os estudiosos do processo penal, e isso fica muito claro, e aqui eu posso falar porque isso é público, na fala do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, em que ele diz que a lei não foi feita para professores de processo penal. Ele disse isso, e vocês podem dar um Google aí que vocês vão achar. Nós não fizemos a lei para professor de processo penal. De certa maneira, demonstrando um desapreço pelos professores e estudiosos das ciências criminais. Ninguém consultou o Bruno, o Robson, os colegas, seja de São Paulo, do Rio Grande do Sul, da Paraíba, de Pernambuco, de Brasília, até mesmo de Brasília, para perguntar o que eles achavam dessa lei. Ocorreu uma discussão interna ali no âmbito do Ministério da Justiça, e é muito curioso, Bruno e amigos que me ouvem no dia de hoje, se nós olharmos a lei 13.964, que é a lei anticrime, é uma lei, e eu não sei se tem outra lei na história da técnica legislativa brasileira,
que não tenha exposição de motivos. A lei não tem exposição de motivos. A lei não explica porque que ela surgiu. A técnica legislativa aponta que toda lei deve trazer em seu bojo, toda proposta, todo projeto de lei deve trazer em seu bojo uma exposição de motivos. Aquilo que se chama de justificativa. Está escrito lá. Se você entrar no Google, na internet, você vai ver lá. Está escrito lá. Justificativa. E a lei não tem uma exposição de motivos. Não tem uma exposição de motivos. Isso já surpreende muito a comunidade jurídica, a comunidade acadêmica. Uma lei que promoveu profundas alterações e que não chamou a sociedade civil para dialogar, não tivemos nenhuma audiência pública. O Bruno não foi convidado para uma audiência pública, o Robson também não, eu também não, e nossos professores também não, porque ninguém foi. Nós não tivemos uma audiência pública para discutir, olha, será que ao invés de nós mudarmos aqui o artigo 112 da Lei de Execução Penal, que prevê crime comum, progressão de 1/6 e crime hediondo 2/5 primário e 3/5 reincidente, será que a gente deveria fazer assim? Ou deveria unificar? Deveria fazer a mesma progressão para todo mundo? Ou a gente deveria colocar 7 possibilidades de progressão, como que se tem hoje da alteração do artigo 112 da Lei de Execução Penal? Ninguém foi questionado a respeito disso. E nisso, nós tivemos profundas alterações no âmbito do Código de Processo Penal, no Código Penal e em leis penais especiais. Profundas. Tanto é que esse livro que o Bruno apontou, e eu digo, Bruno, vou sortear aqui para o pessoal, nós vamos sortear o Tribunal do Júri e Aspectos Processuais, porque os meus do pacote anticrime já acabaram. Já acabaram, o pessoal já pediu, já acabaram. Eu só guardei um para mim, eu só tenho um para mim. Na verdade, eu tenho 2, um para mim e um para doar para a biblioteca do IBCCRIM quando voltar a funcionar, né? Então, tem esse do Tribunal do Júri também, que o pessoal está pedindo bastante. Mas, para se ter uma ideia, eu e o colega Rodrigo, que o Bruno conhece, nós fizemos 2 volumes do pacote anticrime, o Reformas Processuais e o Reformas Penais. Tamanha amplitude de discussão, a imensidão desse debate, dessa reforma da lei anticrime, do pacote anticrime. Tivemos que fazer 2 livros de 300, 400 páginas cada. E nisso, nós tivemos a edição dessa lei, curando ainda da ressaca daqueles que estavam levemente embriagados no dia 24 de dezembro. Obviamente que nenhum de nós, porque nós somos do direito e cumprimos a regra do jogo em não nos embriagarmos de forma desenfreada. Nós tomamos um suco de maracujá, um chazinho, como o Bruno está tomando um chazinho agora, na noite de Natal, é óbvio. E nisso, maravilha. E nisso tivemos a edição dessa lei e que muitos dos nossos colegas processualistas, Bruno, diferente de você, que conhece a criminologia, muitos se iludiram. Porque é a ilusão do noivo e da noiva que acha que o casamento vai sair. Cara, não saiu. Não saiu na 11.719, na 11.689, na 12.403. Não saiu. Antes da 12.403, na verdade, e antes mesmo, na verdade, corrigindo aqui a minha linha do tempo, antes mesmo da 11.689, não saiu no HC 82959 do crime hediondo, não saiu na edição da lei 11.464 de 2007, mudando a progressão do crime hediondo, não saiu no HC 126292 do Teori Zavascki, não saiu. Não saiu esse casamento, mas os amigos achavam que o casamento ia sair, que nós seríamos felizes. E o que acontece? Eu falei para o pessoal, gente, vocês estão muito felizes com o artigo 3º A e 3º B, trazido pelo pacote anticrime, que diz
que o sistema que vigora no processo penal brasileiro é o sistema acusatório, como se isso precisasse ser dito, porque o sistema acusatório decorre de qualquer sistema democrático, logo decorre do devido processo legal, logo decorre da Constituição de 1988. É tranquilo, não precisa falar 5 idiomas para conseguir compreender isso, que é uma questão elementar. E decorre da Constituição, pois decorre de qualquer Constituição democrática de qualquer lugar do planeta. E os colegas comemoraram e falaram, não, mas agora nós vamos ter juiz de garantias, porque, diga-se de passagem, Robson, o único país da América, se nós pegarmos o continente americano aqui, se a gente for lá embaixo, lá no rabinho do mapa, até lá em cima, o único país que não tem um juiz de garantias é o Brasil e Cuba. Todos os outros países têm um juiz de garantias. Eu costumo dizer, Bruno, que países desenvolvidos, como o Paraguai, a Guatemala, a Costa Rica, fizeram reforma dos seus códigos, bem como o Chile, o Uruguai, a Argentina, o México fizeram reforma dos seus códigos. Travou aí, Robson, também? Travou para mim aqui também, Bruno. Eu vou mandar uma mensagem para ele, só um minutinho, pessoal. Yuri, se tu tá nos escutando, travou, tá? Te mandei mensagem aí. Eu acho que ele saiu, É, possivelmente, foi derrubado. ele já deve estar voltando, tá, pessoal? Um minutinho aí, vamos aguardar um pouco. Nós mencionamos isso naquele artigo, Bruno, da UX, né, de Canela, da revista, essa referência, né, ao nosso déficit legislativo no Brasil, porque agora só ficou Cuba, ainda sem o juízo de garantias, né? Nós entramos, só que eu acho que nós mencionamos uma expressão ali que começou e não começou, né? Porque está suspenso. Sim. Voltou, Yuri. Abre o microfone aí para ver se a gente te escuta. Voltei. Eu não sei onde que parou, porque de repente ficou parado assim, todo mundo ficou congelado, eu não sabia se eu estava... Na Costa Rica, tu estava falando que o juiz das garantias tem até na Costa Rica. Não, e aí tu falou do Paraguai, né, que é um exemplo, né? Rapaz, eu devo uns 2 minutos para frente. E essa tecnologia acaba com a gente. Então, o que acontece? Como eu disse, países desenvolvidos como a Guatemala conseguiram fazer a reforma e os únicos países do mundo que efetivamente não possuem um juiz de garantias trazido no pacote anticrime, milagrosamente no pacote anticrime, como diz o Barão de Tararé, da onde nada se espera, é que nada surge. E eu falei para os colegas, gente, vocês acham que agora só Cuba não terá o juiz de garantias, que o Brasil passará a ter? Vão fazer a mesma coisa que fizeram lá com a audiência de custódia. Era nessa parte aí que eu me dei conta que estava travado. Vão fazer a mesma coisa que fizeram com a audiência de custódia. Nós, e começou pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, implantamos a audiência de custódia, ou seja, assim, até porque eu não sei os semestres que nós estamos dialogando, é o seguinte, o indivíduo é preso em flagrante. Esse indivíduo tem que ser conduzido imediatamente para ficar diante de um juiz. E lá será avaliada a necessidade ou não dele permanecer preso. O nome disso, em linhas gerais, de forma muito simples e objetiva, é
Audiência de custódia. Lá não vai ser decidido se ele é culpado, se ele é inocente, se ele deve tomar prisão perpétua ou mover um processo contra quem prendeu ele em flagrante, nada disso. Lá não é discutido. Tentaram desvirtuar isso também, mas a audiência de custódia não ocorre a discussão de culpa ou inocência. Ocorre a discussão de requisitos para a prisão, para a manutenção da prisão ou não. Em muitos lugares, como sabemos aí da prática cotidiana, essa audiência de custódia é uma audiência para inglês ver. É uma expressão que tem aqui, que eu acredito que todos conheçam. Talvez tenha uma expressão paralela a essa no gauchês que o Bruno fala depois, qualquer expressão paralela ao inglês ver. Então, essa audiência de custódia, ela é, de certa maneira, hoje, em muitos lugares, para inglês ver. O cara é mantido preso e fica por isso. Dependendo, porque aí é usado o argumento da gravidade do delito, mas é tráfico, isso aqui assola a sociedade, ordeira o tráfico de drogas. Tá tudo bem, mas peraí, mas se assola a sociedade, ordeira o tráfico de drogas, você já está partindo da premissa que ele é traficante, então. Então você já disse que ele está condenado, é isso? Não interessa se assola a sociedade ordeira ou desordeira, se o pessoal gosta, como diz, do baseadinho, eu não gosto do baseadinho, não interessa. O que interessa é o seguinte, tem requisito para manter o cara preso? Tem, então a gente mantém. Não tem, a gente solta. Simples. E eu falei para os queridos amigos processualistas que o Bruno conhece, que muitos acreditavam que agora seria maravilhoso, mas eu falei, vão fazer a mesma coisa que fizeram com a audiência de custódia com o juiz de garantias. Mas aí, Robson, não deu nem tempo. O que aconteceu foi o seguinte, o ministro Luiz Fux, antes disso, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, suspendeu o pacote anticrime no prazo de 180 dias. Ou seja, a lei passaria a valer e falou, não, vamos dar um prazo aqui de 180 dias para ela passar a valer. Ou seja, ele suspendeu por 180 dias a aplicação dessa lei, da lei anticrime, da lei 13.964/2019, que todos aqui vão pesquisar aí depois e vão memorizar a lei. Aí, beleza, ele suspendeu 180 dias. E aí, Bruno, o que acontece? Tem uma coisa no direito, Robson, que esses dias eu estava conversando com o Lênin, o professor Lênin Streck, e o Lênin falou uma coisa que foi engraçada. Ele falou, Yuri, no direito, a maçã de Newton não necessariamente ela cai. Ou seja, velho, a gente fala até contra a gravidade, velho. Pô, até contra a gravidade, é uma questão elementar. Se eu pegar esse livro aqui e jogar ele ali, ele vai parar lá do outro lado do ambiente, ele vai cair. Não, no direito, não, ele sobe. No direito, ele sobe. E ele falou, não necessariamente a maçã de Newton cai, Yuri. Eu falei, pô, Lênin, mas aí fica difícil, porque é contra a natureza das coisas. E aí, nisso, nós nos deparamos com uma série de questões que envolvem esse pacote anticrime que nos aflige. E o próprio sistema de justiça que nos aflige mais ainda. E por que eu estou dizendo tudo isso, Robson? Porque o ministro Dias Toffoli suspende por 180 dias. Todo mundo aqui sabe o significado da palavra suspender. E aí vem o vice-presidente e suspende o que está suspenso. A maçã de Newton não caiu. Suspendeu o suspenso. É como se você estivesse subindo para baixo. Você subiu para baixo. Você saiu para dentro. Ele suspendeu o suspenso. Ou seja, o vice-presidente manda mais que o presidente, que suspendeu o que já estava suspenso. E aí ele suspende por prazo indeterminado. Cara, se você tiver um amigo, você que está vendo essa nossa conversa aqui hoje, que ele foi engenheiro, foi médico, você contar um negócio desse, ele vai achar que você tá de brincadeira. Ele vai falar, velho, o que vocês ficam fazendo lá para o cara dar uma decisão? Porque isso é absurdo. Como é que alguém suspende um negócio suspenso? É uma coisa assim,
Sandy Newton não cai. Não cai, velho. Então, Yuri até caiu. Coisa que eu fico surpreso. E aí ele suspende Luiz Fux. Não, eu ia dizer que caiu, mas caiu para cima. Caiu para cima. Eu fiz até assim para ver se eu estava estático. Você falou, você caiu? Eu falei, pô, caí de novo. Aí eu fiz aqui. Não, mas eu tô online. Vamos lá. Não, caiu para cima, caiu para cima. Então, contraria a gravidade. E é só no dia. E eu fico pensando, Bruno, se na corte alemã, na corte americana, um indivíduo que na hierarquia da lógica das coisas, que no caso, em qualquer lugar do planeta, menos no Supremo Tribunal Federal, o vice manda menos do que o presidente. Em qualquer lugar, em qualquer estrutura do planeta. O vice manda menos. Mas não, o presidente deu 180 dias, o vice deu sine die, sem prazo determinado. Só no direito brasileiro. E nisso eu falei para os meus amigos que já estava comemorando o juiz de garantias. Estamos finalmente rumo a um sistema acusatório. Eu falei, gente, não deu nem tempo deles darem aquela coxambrada que deram. Coxambrada é outra expressão que tem aqui também. Dar aquela acochambrada que eles deram na audiência de custódia, não deu nem tempo dos caras começar a coxambrar, né, a dar um jeitinho ali no juiz de garantia, porque já foi suspenso de uma vez, já era, acaba essa discussão. E o mais engraçado, Bruno, é que é o seguinte, que é importante nós dialogarmos aqui com o pessoal, é que a suspensão de vários artigos do pacote anticrime, do terceiro A, do terceiro B, que aí é sistema acusatório, que decorre da democracia, que decorre da Constituição Democrática, que decorre do devido processo. E o juiz de garantias, que, como eu disse, o único lugar da América, do continente americano, que não tem juiz de garantia, é o Brasil e Cuba, essa suspensão foi proposta pela AMB, pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Então é mais ou menos o seguinte, os caras estão falando que a Constituição é inconstitucional. Coisas que são elementares de uma Constituição democrática, elas são inconstitucionais. E aí falam da estrutura, que precisa fazer uma estrutura, tal. E aí eu dialogo aqui com vocês. Anotem aí, meus amigos, artigo 158A ao 58F. O que tem no artigo 158A ao 58F? 158A ao F. Nós temos a cadeia de custódia, nós temos uma alteração do método pericial brasileiro. Isso significa o seguinte, gente, que para você alterar a perícia da forma que está sendo proposta ali, nós precisamos de mais peritos, precisamos de locais para armazenamento de vestígios coletados em cenas de supostos crimes, precisamos de laboratórios, precisamos de uma série de recursos humanos, tecnológicos e financeiros, que isso sim justifica uma suspensão. Mas isso, como ninguém entendeu, Robson, não foi suspenso, porque ninguém entendeu. Então, tá tranquilo, porque ninguém se deu conta disso. Agora, o juiz de garantias, que é conforme qualquer Constituição democrática, velho, os Estados Unidos, a coisa funciona dessa maneira. Na Argentina, também, no México também, na Alemanha também, na Espanha também, funciona dessa maneira. Mas aqui não, aqui é contra a Constituição, então a gente tem que mover uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, movida pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, questionando a constitucionalidade de algo que no mundo inteiro é constitucional, mas na visão da AMB não é constitucional no Brasil. Então é algo muito curioso, para se dizer o mínimo, do ponto de vista da história do processo penal brasileiro, dessa discussão. E aí nós tivemos a ADI 6298, proposta pela AMB, aí depois eles emendaram, e tem a 6299, a 6300, que vocês podem consultar aí pelo Google, pelo site do Supremo, muito tranquilo, ADI 6298, ADI 6299, ADI 6300. E aí vocês vão conseguir entender toda essa discussão. E nisso, gente, nós tivemos estas alterações propostas e suspensas, bem como uma série de alterações, dentre elas, se nós observarmos o artigo 492, inciso 1, a linha E,
que prevê que aquele que é condenado no tribunal do júri a uma pena de 15 anos ou mais, automaticamente deverá sair preso do júri. O que é curioso, né, Robson? Faremos agora uma discussão rapidamente histórica para o pessoal não dormir, porque o Bruno sabe que chega um determinado ponto das minhas falas, o pessoal começa a se concentrar na minha fala, porque quando é presencial eu olho e todo mundo está com o olho assim, meditando nas minhas palavras. Então, vamos lá. A discussão a respeito de possibilidade de prisão em segunda instância ou não, ela começa lá, começa antes, tal, mas ela começa com força lá no HC 84078 do então ministro Eros Grau. E aí lá foi decidido que aqueles que são jovens há mais tempo hão de se lembrar o seguinte: o indivíduo respondia um processo em primeiro grau. Aí tinha uma condenação, no final, uma decisão de sentença condenatória. Dessa decisão, qual o recurso cabível? Apelação. Tribunal de Justiça, local, se for matéria estadual, ou TRF, se for matéria federal. Beleza. Para o indivíduo interpor este recurso de apelação, ele deveria recolher-se à prisão, sob pena do recurso ser julgado deserto. Significa o seguinte, para quem é do processo civil vai entender bem, o recurso não era conhecido. Por quê? Porque o cara estava solto. Se ele tomava uma condenação em primeiro grau, ele tinha que ser preso automaticamente. Era assim que funcionava. Essa discussão ocorreu no HC 84078, aí o Supremo entendeu por inconstitucional essa exigência de recolher-se à prisão. E aí andamos, tal, a jurisprudência oscilou, tal. Chegamos no HC 126292, HC 126292, e antes disso também, que é importante nós salientarmos aqui na nossa discussão, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal com relação ao RE 466343, RE 466343, que fala da posição hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos na jurisprudência brasileira. Lembrando que o Brasil é signatário de inúmeros tratados, isso significa que ele tem obrigações para cumprir. Então, não é porque eu quero prender que eu prendo assim, porque, não é porque eu vou lá e mudo a lei. Não, tem os tratados. E aí nós partimos para o direito internacional. Para nós não cumprirmos os tratados, nós teremos que denunciar o tratado e sair, e teremos sanções internacionais, sanções econômicas, tem todo o direito internacional, que aí seria uma outra discussão, que envolve até mesmo um direito penal internacional, todo o debate a respeito disso. E tivemos também as ADCs, né, as ações declaratórias de constitucionalidade, 43, 44 e 54, e, finalmente, mudando a orientação, o ministro Gilmar Mendes consolidou-se no âmbito do Supremo Tribunal Federal a impossibilidade de prisão decorrente de decisão em segundo grau, TJs, Tribunais de Justiça locais e TRFs. Beleza. E essa foi a discussão que sedimentou até recentemente, no ano passado. Mas nisso o pacote anticrime, como eu disse, a 13964, traz a exigência de que o indivíduo que é condenado a pena de 15 anos ou mais no tribunal do júri, artigo 492, inciso 1, a linha E, deverá recolher-se à prisão. Isso significa o seguinte, Bruno, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que, em segundo grau, não pode prender, nos termos do artigo 557 da Constituição, que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Essa é a redação da Constituição. Não é porque eu gosto, porque é bonito ou porque é legal. É a redação da Constituição, artigo 5º LV 2 pauzinhos, 57, em algarismo romano. Essa é a redação. Mas o pacote de crime falou, não, mas a gente prende em primeira instância, porque o tribunal do júri é primeira instância. Por mais bonito e legal que seja, e você que vai ganhar o meu livro, você vai achar mais bonito ainda, e você que eventualmente não ganhe, mas você queira adquirir por R$40, ou queira pedir para o Bruno de presente enfim, você vai achar ainda mais legal o tribunal do júri. Só que não é porque é tribunal do júri que a gente pode prender o cara porque a gente quer, porque o cara tomou 15, 20 anos de pena. E por que a gente não pode prender o indivíduo de uma decisão do tribunal do júri, sendo esta decisão de 10 anos ou de 45 anos?
pelo seguinte: primeiro, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu nessas ADCs 43, 44 e 54 a impossibilidade de se prender o indivíduo antes do trânsito julgado de sentença penal condenatória, nos termos do artigo 5º, 57 da Constituição. Essa é a primeira questão, pois é algo da Constituição e do Pacto de São José da Costa Rica, pacto este que o Brasil tem uma obrigação internacional, pois o Brasil é signatário deste Pacto de São José da Costa Rica e se submete ao entendimento da Corte Americana de Direitos Humanos. É importante nós termos isso em mente, é fundamental. Mas não é só por isso, é que além disso, se nós olharmos, Bruno, o artigo 5º, 38 da Constituição, nós observaremos que lá no artigo 5º, 38 da Constituição, como dizia nosso querido Luiz Flávio Gomes, querido professor da artigo 5º, 38 da Constituição, nós teremos lá o Instituto do Tribunal do Júri. E o que acontece, Bruno? Se ele não está no capítulo da Constituição de organização judiciária, significa que ele está em algum outro lugar. E qual que é o lugar que ele está? Ele está no artigo 5º. E se ele está no artigo 5º, ele é um direito fundamental. E se ele é um direito fundamental, ele não pode ser utilizado contra o indivíduo, porque um direito fundamental não pode ser utilizado contra o indivíduo. Essa é a discussão. Essa é a discussão. E nisso, se o Supremo Tribunal Federal seguir a sua coerência e olhar para a Constituição, com certeza declarará inconstitucional o artigo 492, inciso 1, a linha E, trazido pela Lei 13.964 de 2019. Quem quiser mais informações a respeito disso, eu escrevi um artigo no boletim aberto do IBC-CRIM, no boletim do pacote anticrime, e podem entrar em contato comigo pelo Instagram, tá? Eu posso mandar esse boletim, porque esse boletim é de conteúdo aberto, onde eu e o professor Rodrigo do Paraná fazemos uma crítica à mitigação do artigo 492. E aí tem toda a discussão a respeito da nova redação, que eles colocam lá toda uma série de questões inviabilizando a interposição do recurso de apelação para o indivíduo recorrer solto. Além disso, e Bruno, como eu disse, eu estou falando do celular, se você me mandar pelo WhatsApp, falta 5 minutos, 10 minutos, eu não vi, então você tem que me interromper. Yuri, então, quem sabe a gente já interrompe agora para abrir para as perguntas, para dar tempo, tá? Já temos 2 perguntas, posso te passar elas? Passa, e aí eu respondo as perguntas e concluo com o raciocínio que eu já estava aqui, mas pode falar. Beleza. A primeira pergunta é do Bolívar, que faz parte, inclusive, do GEA aqui de Caxias, tá? Ele pergunta se o acordo de não persecução penal não seria um passo atrás para um adequado sistema acusatório. Primeira pergunta dele, tá? Segunda pergunta, o juiz de garantias foi um... Peraí que falhou. Primeira pergunta. Peraí que falhou. Isso. Se o acordo de não persecução penal não seria um passo atrás para um adequado sistema acusatório. Responde essa e depois te passo. Tá, enfim. O que acontece? Um acordo de não persecução penal proposto da forma que ele foi proposto em um código com a matriz inquisitorial da década de 40, em que a gente está tentando colocar um instituto de origem anglo-americana num processo penal continental, ele tem tudo para dar errado. Então, a resposta dessa pergunta, sim, é um passo atrás, não somente numa discussão no que tange ao sistema acusatório, mas no próprio funcionamento do sistema de justiça criminal. Pois, se eu não trago constrangimentos epistêmicos, ou seja, formas de regrar e de delimitar o poder punitivo, e aqueles que possuem o dever de promover o castigo, ou seja, o Ministério Público, eu não consigo operar dentro dos direitos e garantias fundamentais de um instituto como esse, que tem a sua origem no sistema anglo-americano, trazido para um sistema inquisitório. Então, eu diria a ele que, da forma em que ele é proposto e no Código de Processo Penal de matriz inquisitória, sim, é um atraso. Se perguntar para mim, se nós fizéssemos uma reforma integral do Código de Processo Penal, seria possível? Eu entendo que sim, mas aí nós teríamos que mexer em outros pontos do Código de Processo Penal. Teoria de nulidades, aí, possibilidade
das recursais, aí é outra discussão. É isso. Outra pergunta do próprio Bolívar. O juiz de garantias foi um passo à frente, mas o artigo 28A do CPP foram 2 passos para trás. Na verdade, não foi uma pergunta, foi uma afirmação, né? Não sei se tu concorda com ele. Cara, o artigo 28 ele é polêmico, né? Essa alteração agora é que aí o que acontece, gente? Aí nós teremos alguns custos democráticos, né? Se nós entendermos que. E a gente tem custo democrático, mas esse debate que o Bolívar pensa, colocou, eu confesso que eu já mudei de posição, é um debate que sempre surge, é um debate que exige da gente alguns pontos, algumas reflexões mais tidas. Por quê? Porque nós temos alguns custos democráticos e custo por nossa coerência. Vou falar muito rápido aqui, Bruno. Eu tive a oportunidade de participar de uma conversa com os colegas lá do Mato Grosso e os colegas me perguntaram: Yuri, o que você acha do inquérito das fake news? Eu respondi: para mim, esse inquérito ele é natimorto, ele é nulo, porque quem é vítima não pode investigar e fere o sistema acusatório. A grande discussão é: se eu gosto ou não gosto das pessoas, isso é indiferente, porque nós temos que ter um sistema, Bruno, que se houver o segmento das regras do jogo e houver prova, eu tenho que condenar aquele indivíduo que eu gosto. E se não tem prova e não obedeceu a regra do jogo, eu tenho que absolver aquele indivíduo que eu não gosto. Então não se trata de uma decisão se eu gosto ou não gosto. Trata-se de regra e trata-se de Constituição. Isso que o Bolívar coloca, eu penso que seja um custo democrático essa alteração do artigo 28, mas entra na mesma questão da ANPP, né, do Acordo de Não Persecução Penal. Os caras pegaram uma coisa de origem anglo-americana e meteram no sistema continental inquisitorial. É mais ou menos o seguinte, Bruno. Aquele negócio da bolinha, do retângulo e do quadradinho que dá para a criança pôr bolinha na bolinha, quadradinho, retângulo, retângulo. Aqui no processo penal é o seguinte: os caras pegam o retângulo e tentam enfiar na bolinha e ele vê que não dá, aí o cara força ali o retângulo na bolinha para até entrar na bolinha. É isso que é feito, é isso que é feito. Eu penso que a forma com que foi colocado o 28, ou seja, desse inquérito, dessa questão que fica exclusivamente na mão das partes, como é feito hoje, tem tudo para acontecer uma manobra. Mas, e aqui falando português bem claro, mesmo gravando, tem tudo para acontecer uma manobra para aqueles indivíduos de má fé. Mas, se nós estivéssemos num sistema reformado, um sistema predominantemente de matriz acusatória, eu entendo que aquilo que é produzido deve ficar na mão das partes, seja a defesa, seja a acusação. É isso. Obrigado, Yuri. Mais uma agora do Ricardo Scopel, nosso aluno da especialização em Direito Processual Penal Contemporâneo Aplicado, que tu é professor. Tá? O Ricardo vai perguntar se a permanência integral do inquérito policial, se a não permanência integral do inquérito policial na ação judicial, ele está se referindo ao artigo 3A, parágrafo 3º, corre o risco de sofrer uma contra-reforma. Tá? Essa é a pergunta dele. Tá, isso aí. O Ricardo é o nosso amigo escrivão? Isso, é nosso amigo escrivão. Eu, como eu lembro, tem uma memória de elefante. Um abraço pro Ricardo. Pô, não vejo a hora, o Bruno tem que me levar para Caxias urgente quando passar essa pandemia. Mas quando passar a pandemia e o frio, é lógico. E torcendo para que eles façam a reforma do aeroporto, porque o saguão do aeroporto é desse tamanho, cara. Cara, eu acho o seguinte. Vamos lá. Eles vão falar, pô, o cara ensaiou uma resposta, ele vai dar a mesma resposta para tudo. O que acontece? Quando o sistema é inquisitório, e ele é um sistema cartorário, ele é um sistema escrito, ele é um sistema baseado no cara crachá, no documento, o que acontece? Vejam a manobra.
Que aí é daquele que, além de ser professor, é advogado, conhece a prática ali do foro, sabe onde toma o cafezinho dentro da tiazinha do café no fórum. É assim, você diz, o inquérito tem que ser retirado dos autos. Beleza, a gente retira o inquérito dos autos, e isso também foi suspenso, tal. Isso no júri é ainda mais problemático no júri, aquilo que é produzido na fase chamada fase inquisitorial, na fase da investigação preliminar, na fase do inquérito policial, até que ponto isso influencia aqui o processo. Primeiro, se nós tiramos o inquérito policial do processo, mas não vedamos a possibilidade da acusação extrair cópias disso e juntar no processo, fica por isso. Porque a acusação pode ir lá, extrair cópia e juntar no processo como prova documental. E aí? Então, dá para criar uma manobra dentro do sistema. Por quê? Porque nós temos uma mente inquisitória, em um sistema inquisitório, em um sistema que vigora desde a década de 40. Então, o indivíduo vai lá, o indivíduo que quer dar uma jogada, quer dar uma jogada dentro da estratégia processual, ele vai lá, extrai cópia integral e junta. Aí nós temos um problema. Juntou no processo. O juiz viu aquilo lá, mandou desentranhar. Beleza. Mas ele viu e mandou desentranhar, mas ele já viu. Então, o que nós vamos fazer? Esse juiz está contaminado, porque ele já viu que está no inquérito. Então, a gente tem que redistribuir. Mas aí, a gente não consegue arguir isso. E aí, mantém com aquele juiz. Mas ele já viu que está no inquérito. Por quê? Porque a gente autorizou que alguém fosse lá, tirasse cópia e juntasse no processo. Então, nesse sentido, isso também suspenso aí pela decisão do Fux e tal, mas entendo eu que dessa maneira também nós teremos dificuldade de fazer valer isso. Mas nós entendemos que aquilo que foi produzido na fase policial, exceto as provas, a produção antecipada e as provas irrepetíveis, né, as chamadas provas irrepetíveis, elas sim podem ser juntadas aos autos, mas se nós tivéssemos o juiz de garantias, nós minimizaríamos esse problema, pois ele faria um primeiro filtro daquilo que foi trabalhado na fase policial. Daí a importância do juiz de garantias. É isso. Posso te questionar, Yuri? Depois eu passo a outra pergunta, tá? Vamos fechar mais em 5 minutinhos, Eu não só tô... para fechar o horário. Eu não tô vendo nada, então não sei se o pessoal tá me xingando você, eu não sei de nada porque eu tô no celular. Continua. Capaz, né? A gente ainda tem 5 minutinhos. Dentro dessa tua análise, né, de que é problemático essas alterações no sistema, nesse nosso sistema autoritário e inquisitório, a gente não correria também o risco de transformar o juiz de garantias num juiz inquisidor? É a minha pergunta para ti. Sim. Tá. O que acontece? Aqui em São Paulo, nós temos o DIPO. O DIPO, que é o Departamento de Inquérito Policial, nós temos os juízes do DIPO. Isso significa o seguinte, que o juiz do DIPO não é o mesmo juiz do processo. Isso funciona assim aqui em São Paulo. Então, aspas, é como se fosse um juiz de garantias, trazido pela administração judiciária bandeirante do Estado de São Paulo. E o DIPO não solta ninguém, velho. O juiz do DIPO não solta ninguém. Ele não solta ninguém. Todo mundo que é advogado sabe disso. O juiz do DIPO não solta ninguém. O inquérito passa por ele, beleza, você não vê a hora de sair da mão do cara, do juiz do DIPO. E aí, MP, denúncia, oferecimento da denúncia, você não vê a hora. Vamos receber logo essa denúncia. E aí tu torce para receber logo a denúncia, porque você já sabe que vai receber mesmo, para chegar no juiz do processo para ver, para ele analisar os requisitos do 312 e tal, para ver se vai soltar ou se vai manter preso. Mas, respondendo a sua pergunta, sim. Por quê? Porque nós temos uma mentalidade inquisitória e uma estrutura processual inquisitória. Nós temos uma estrutura. Então não dá, velho. Não dá para a gente pegar um instituto predominantemente de um sistema democrático acusatório, de um sistema
Vou lá, voltei. De um sistema acusatório e democrático, não dá para a gente pegar e falar, não, agora que vai funcionar, no inquisitorial, vai funcionar. Não, não vai funcionar. E eu respondi a sua pergunta dessa maneira, pega o juiz do DIPO aqui em São Paulo, é isso. Obrigado, Yuri. A última, só para a gente fechar, né, porque já estamos estourando o tempo e daqui a pouco temos que dar aula, e os alunos também têm aula. A pergunta da Thaís, de ordem mais político-criminal. Ela pergunta se tu considera que o pacote anticrime é eficaz, né, no combate a crimes hediondos e bárbaros que existem no Brasil. E a segunda é se ele, de fato, puniria de acordo com o merecimento do indivíduo. Tá. Isso fecha com o ponto que eu queria fechar. Você vê que é uma coincidência do destino. Eu vou até me aproximar aqui, porque eu estou igual um cachorro amarrado aqui numa corrente, né? Eu tenho que me aproximar aqui do carregador. Esse é o ponto que eu queria fechar. Nós temos que olhar o artigo 83 do Código Penal, que é o artigo que prevê o LC, né, o livramento condicional, e o artigo 112 da LEP, da Lei de Execução Penal. Esses artigos sofreram substancial alteração do pacote de crime, agravando as possibilidades e exigindo ainda mais requisitos para o indivíduo exercer o regime progressivo de pena. Eu entendo o seguinte, que qualquer reforma penal, por mais benéfica que ela seja, ela não terá a capacidade de equacionar a questão criminal, pois a questão criminal vai muito além da edição de leis. É o que eu entendo. Então, nós observamos aí algumas coisas que foram interessantes no pacote de crime que foram suspensas, depois de suspendidas foram suspensas, e que não estão em vigor, e aquelas que estão em vigor são mais do mesmo. Ampliou o rol do crimes hediondos, porque todas as vezes que a gente tem um problema no nosso país, a gente pega um determinado artigo, vai lá na Lei 8072 e insere no rol de crimes hediondos. E o direito penal, o sistema penal, melhor dizendo, do nosso país, fez uma opção preferencial pelos pobres, né? Então, olhando desta perspectiva, eu entendo que essa lei não contribui, 90% dessa lei não contribui para o equacionamento do sistema de justiça criminal dentro de uma perspectiva de direitos fundamentais e de redução de danos desse sistema tão incisivo que é o sistema punitivo. Eu responderia dessa maneira, ou seja, respondendo que não contribui para a melhoria do sistema de justiça criminal e ainda continua punindo de forma seletiva a sua clientela preferencial, que são as pessoas mais vulneráveis e que nisso o professor Bruno é baita especialista. Então, muito obrigado, Yuri. Vamos ter que encerrar agora em virtude do horário, né? Agradeço, né, a tua participação, a todos que nos assistiram, né? Depois a gente vai fazer o sorteio e divulgar, né, no Instagram quem é que saiu vitorioso. Muito obrigado, as portas sempre estão abertas aqui da instituição. Perfeito. Um abraço para o Yuri também, Bruno, para você. Obrigado, Yuri, mais uma vez por ter aceito esse convite. Gente, obrigado. Boa aula para vocês. Tudo de bom. Fiquem bem, cuidem-se e espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente. E mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. Um abraço. Um abraço, obrigado. Saudades de ti, Paulista. Tamo junto. Olha o livro. Lembra do livro aqui, ó. Lembra do livro aqui. Vocês